dia, bem-vindos. Estamos para mais uma edição da Revista da Semana. Sempre com muito prazer em podermos aqui analisar os temas que foram selecionados para os nossos convidados. Convidados estes que já estão aqui três, Dr. Manuel Pinheiro, Eugênio Clemente e Mário Aragão. Muito bom dia, aos três. Bom dia, João Pinto, como sempre. Também queremos estender os nossos cumprimentos aos nossos telespectadores do território nacional, como aqueles que se encontram na diáspora como parte intrínseca da nação e da família. Ok. Eugênio, muito tempo. Bom dia, João. Muito tempo, uma passagem por Benguela, visitando a Feira dos Municípios e Cidades, uma passagem pelo Namibe, vivendo um pouco as emoções do clima do Afrobasket, daí a minha saudação sempre para os telespectadores angolanos residentes e os da diáspora, mas também saudações desportivas, porque percebe-se que este Afrobasket é, de alguma forma, o reviver de memórias e também o reconquistar da nossa posição de que Angola sempre foi uma potência do basquete e, se calhar, é hora de resgatar essa mística. Já há muito que não vivíamos este sentimento internamente de valorizar todo um percurso dos feitos da seleção de basquetebol, que foi daquelas que muitas alegrias deu. 11 vezes. E aí dizer que, para mim, não só o facto de estar a realizar em Luanda e Namibe, mas é um incentivo no futuro de alguma forma, desenvolvermos outras quadras desportivas semelhantes aos arenas que temos no Quilamba e no Namibe, do Velvítia, e passarmos a levar também para outros quadrantes do país, ver também um dia uma edição do Afro Basket ou de um campeonato africano de handball ser realizado em outras latitudes da geografia angolana. Está de parabéns ao país, o desporto é realmente a festa e a alegria do povo. Vamos ver agora tudo fazer para que Angola, de alguma forma, vinque o pé e faça com que a taça fique no nosso país. É verdade, e graças ao basquete que nos esquecemos da derrota no futebol. Exato. Sim. Aragão, bom dia. Bom dia, João Pinto, bom dia, colegas de painel, Pinheiro e Eugênio Clemente, em especial os nossos telespectadores residentes em Angola, na diáspora, um forte abraço. Tem estado também a presenciar e assistir este magazine de informação. Pelo feedback que nós temos estado a receber, é um magazine de informação que tem estado a surtir algum efeito. Os nossos irmãos na diáspora têm estado a analisar e acompanhar o nosso desempenho. João, eu queria só, na senda da Feira dos Municípios, trazer aqui uma nota prévia. Felicitar o governo provincial de Benguela. Penso que o João e o Eugênio Clemente tiveram lá a presenciar e nós aqui com o Dr. Pinheiro remota estávamos a assistir a Feira do Município e Cidades. Penso que a província de Benguela reuniu os municípios saídos da DPA. Acredito que foi uma feira muito bem gizada. Aqui está de parabéns o senhor governador. E uma nota positiva ao governo provincial do Kwanza Norte, o senhor governador João Diogo Gaspar, que fez uma exposição muito bonita de uma capela, penso que foi a capela de Bolongongo, de Kwanza Norte, uma capela que foi muito visitada e está a ser muito comentada nas redes. Tinha duas réplicas. Tinha uma em também que podias visitar e tinha uma maquete. Uma maquete, sim senhora. É das exposições que eu entendo que uniu aí a sua potencialidade, a sua cultura e trouxe aquilo que é o Kwanza Norte. É assim que se faz governação. Me parece que o senhor governador consultou os munícipes, consultou aqueles que têm opinião e é assim que se governa. E uma nota negativa vai para os municípios do Sabzanga, município do Rangel, que me parece que, João, é importante nós ouvirmos os munícipes. E daquilo que nós vimos na galeria do município do Sabzanga, é importante que nós não cortamos a história. Há outros nomes sonantes que o seu nome e a sua história confunde-se com o Sabzanga. Portanto, é importante que os administradores não cortem e não fogem da história. Sabzanga é um município muito chave e há nomes sonantes de pessoas que marcaram Sabzanga e naquele quadro de galeria notou-se claramente a ausência de vários nomes. Não que as pessoas que lá as pessoas que lá foram expostas não merecem, mas é importante que nós não fujamos à história.
Muito bem. É boa chamada da atenção e devo aqui comunicar-vos, eu não sei se passou mesmo com o Eugênio Clemente, mas esse é um programa que felizmente em Benguela é muito visto, né, pela maneira como nós éramos saudados, nós, digo em nome de todos, para que venha um abraço. Não, mas vai um abraço, mas também só para dizer o seguinte, mais do que o aspecto da realização, salta-me a demonstração da pujança económica que o país tem. É preciso que o titular do Poder Executivo reúna o Executivo para refletir a feira dos municípios e cidades. Não são questões orçamentais. Ela, a ser feita em 2 anos, não é suficiente. Ela tem que ser feita de forma anual. Se há um ganho que esse país tem, é no rejuvenescimento da visão da administração local do Estado. O impacto hoje de existir gente nova e de se ver os municípios numa outra dimensão, com a expressão da alegria, de demonstração da competitividade do que é possível fazer, não apenas do ponto de vista de produção, mas do ponto de vista das pessoas. Por isso o slogan do que a vida faz no município e com as suas gentes, é preciso dizer isso, essa feira demonstra um impacto de impulso moral para que o país possa sair da letargia. E o país pode sair. O João Pinto está aqui. O que aconteceu em Benguela é fundamental, quer dizer, é fenomenal. A cidade estava alegre, não existia alojamento. Fez-me recordar os anos 80 da passagem do Rally de Paris-Dakar pelo Namibe, em que em Benguela, quem não conseguiu hotel, teve oportunidade de fazer negócio com particulares. E aqui sempre chamamos a atenção a isso, de se olhar para o turismo na vertente de ser comunicacional do ponto de vista do fluxo económico. Eu acho que um dia a televisão, não deixar passar muito tempo, mas devia fazer uma reflexão sobre o impacto da Feira dos Municípios e Cidades naquilo que é a dinâmica que o país precisa para fluir a sua economia. João Pinto, aí, se for... também merece, uma nota peculiar e que considero importante é o nosso alinhamento que nós tivemos com as políticas do Executivo no tocante à nova divisão política administrativa. Certo. Porque houve várias correntes que se opuseram, mas a nova divisão política administrativa vem ilustrar mesmo, que vem aproximar-nos mais, vem também encurtar distâncias. Oxalá que ajuda nas estradas. Isso, e as estradas também já tivemos alguns ganhos, por exemplo, no leste, tivemos alguns ganhos em termos de reparação de estradas. Então, o país, sabemos que os recursos são escassos, mas aquilo que está-se a fazer é notório e é bom. Mas o país não são só estradas. Não, o país é mais que estradas. Não, só para sermos o país. É rápido, não vamos roubar muito tempo. Só uma nota. A deslocação das pessoas tanto pode ser feita de estradas, hoje pode ser feita de caminho de ferro. Há províncias que podem ser ligadas por ferro. E pode ser feita por catamarã. Por isso é que eu digo, o titular do Poder Executivo tem que trazer à mesa a coleta de... Catamarã, no caso, ferro. Então está a sugerir a harmonia do sistema de comunicação, de transporte. Eu acho que sim. Vamos falar aqui com o nosso amigo. Para ver se refletimos. Parece que está muito animado, né? Podemos ficar aqui 2 horas a falar. Sim. Ok. Mas vamos então falar agora da agenda que aqui temos. É exatamente Pinheiro, inauguração do campus universitários na Lunda Norte, do Instituto Politécnico também, mas na Lunda Sul, da Universidade do Eugênio Conde, não é? Portanto, eu dou nota positiva a esses investimentos, mas dizer que, como estávamos aqui já a apontar, de que é facto notório e que dispensa a prova que o nosso Presidente da República é um ativo para a diversificação econômica. É um ativo para a diversificação das infraestruturas. Portanto, é um presidente presente. Como nós estamos a ver, desde o canal de Cafo, as barragens, redes de estradas, agora estamos no ensino, mas também já passamos no setor da saúde, onde temos 1001 investimentos feitos. As Lundas, neste caso, tiveram essa oportunidade, para mim, muito importante,
porque nós temos que apostar, e aqui esse painel é incisivo, na análise do problema do capital humano. E se nós queremos desenvolvimento, penso que aí nas Lundas estamos a partir bem. Investir no ensino, no ensino superior fundamentalmente, para nós termos capacidade. E esperamos que esses investimentos sejam preservados e que sirvam realmente ao propósito. Mas aqui há um senão, Pinheiro. Por exemplo, temos a infraestrutura, mas é ver agora que também a qualidade dos docentes, né? Porque é preciso agora temos que saber. Se é necessário complementar isto com outras variáveis. Uma dessas variáveis é o quadro docente e também que os cursos que vão ser ministrados sirvam efetivamente à necessidade do nosso país e fundamentalmente aí na região leste. Porque, pronto, o país é de todos, o país é grande, os quadros podem ser movimentados, mas se tivermos capacidades locais, melhor. Mas é necessário dizer que são dois campos são universitários, da Universidade Luiz Jaconda, na Lunda Norte foi 2 faculdades, e na Lunda Sul é um instituto superior. Um instituto superior que vai ministrar cursos ligados a tecnologias. Um politécnico, tecnologias, engenharia ambiental, e que aquela área bem necessita o problema da mineração. E depois temos o aproveitamento a questão das matemáticas. Também é importante, normalmente os nossos alunos colocam, quando se fala das matemáticas, levantam muitos problemas, mas quem não percebe matemática também não pensa bem. Então, não percebe a vida. Não percebe a vida. O importante, a matemática é importante. Até mesmo quando estivemos a falar, lembro muito de um filósofo, acho que é Ludwig Wettstein, que esse filósofo fala da lógica matemática. E a lógica matemática nos ensina como organizar o nosso pensamento. Isso é importante. E muitas vezes as pessoas dizem, não, ele fugiu para as ciências sociais porque tem déficit de matemática. Olha, quem vai para as ciências sociais porque tem déficit de matemática, depois tem um problema de organização do pensamento. Portanto, eu penso que estamos de parabéns, são de parabéns as províncias que foram beneficiadas com esses investimentos, estamos de parabéns em termos de país, todos os angolanos, e estamos também de parabéns por recebermos mais, haver mais promessas de que o presidente até evitou citar as províncias que vão merecer esses investimentos, mas o presidente diz que este ano também será um ano em que vai se fazer muitos investimentos no setor do ensino, fundamentalmente do ensino superior. Eugênio Clemente, mais do que olhar para as infraestruturas é a questão das vagas, que muitas vezes as pessoas dizem que não há vagas para o ensino superior. Agora, essa possibilidade, como em qualquer outra geografia, em que os jovens, e nessa idade é que tem que começar a andar para o país, começarem também a sair da sua zona de conforto. Sim, eu já por diversas vezes, quando defendo a posição do ensino, e sobretudo esta parte do ensino superior, que é a altura em que os jovens devem aprender a sair do seu habitat familiar. E para que os jovens possam ter essa oportunidade, mais do que construirmos as infraestruturas académicas, é preciso olhar para aquilo que sempre existiu, e no início do mandato do presidente João Lourenço, o presidente também havia anotado como infraestruturas a serem construídas, que são os lares de estudantes. As repúblicas. Nós temos estado muito ainda abaixo desse investimento, e isso tem inibido a que nós não sintamos um movimento de jovens à procura do desejo da sua formação ali onde se encontra a oportunidade. Já havíamos defendido na altura se era necessário criarmos regiões com cursos-chaves, ícones, e fazermos cidades académicas, mas não é. O país hoje tem cerca de 7 regiões universitárias ou coisa assim parecida, mas o que eu defendo é que este investimento que está a ser feito deve automaticamente merecer
do impulso do Executivo de se construírem as repúblicas para termos um devia melhor haver- movimento de estudantes. Mas aí tem também a iniciativa das imobiliárias, não é? Não. Eu vejo que não é das Isso é mesmo do imobiliárias. Estado. Vamos buscar um exemplo que houve. Namib. O Namib tinha o Lar dos Estudantes. Havia o Lar dos Estudantes também em Luanda, o IMS no Lubango. Então, o que é que acontece? Vamos pegar o exemplo. Eu conheci, e vamos falar de nomes. O atual governador do BNA estudou no Lubango. Temos outros exemplos de quadros que foram buscar formação ali onde existia oportunidade. Esses 2 empreendimentos da Lundas, feitos agora, se forem construídas repúblicas para os lares de estudantes, vamos ver que jovens de outros pontos poderão ir para essas regiões e tirarmos aquela ideia de que esses empreendimentos foram tão somente feitos para os locais. Não pode ser disso. País. Havia uma réplica que se tentou fazer com a Academia de Pesca. Vocês lembram quando se construiu a Academia de Pesca? Sim. Falou-se que a Academia de Pesca tinha habilidades técnicas formativas, até de trazer estudantes ou candidatos para estudarem, vindo de países da CPLP. Então, se nós, de alguma forma, olharmos para esses equipamentos e olharmos também a montante ou a jusante para as repúblicas ou lares de estudante, eu tenho bons exemplos. Eu estudei com pessoas que saíram de Luanda jovens, viveram no lar de estudante, no Namib, fizeram o ensino médio, uns do INE, outros no Helder Neto, fizeram bons cursos técnicos profissionais e hoje estão no setor da indústria petrolífera e diamantífera. Então, o que eu sinto é que esses investimentos no ganho é um ganho do país, mas para ser um ganho do país tem que se refletir que não é apenas de quem vive na Lunda Sul ou na Lunda Norte. Ok. Aragão, está aí, né? Juventude, força motriz da sociedade. Né? Mas eu tenho dito que o andar do país está na mão da juventude. E é essa juventude que deve se comprometer com o Executivo angolano, se comprometer com as políticas preconizadas e viradas para o desempenho não só da juventude, mas para o andamento do desenvolvimento da Angola. Aqui, João, quero abraçar novamente o senhor Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, e vai compreender o porquê que eu quero abraçar o senhor Ministro. Porque esta construção desse Instituto Politécnico da Lunda Norte foi feita pela Indiama. Aqui, nós nesse programa também temos estado a discutir sobre a responsabilidade daquelas empresas que mormente têm estado a explorar nessas províncias, mormente a Lunda Norte e a Lunda Sul. O que peca só por ser tardia, né? O que peca por ser tardia, mas mais vale tarde do que nunca. Hoje temos ali esta obra e muito bem preconizada. Então, é importante aqui que outras empresas possam fazer ou ter o mesmo exemplo que teve a Indiama. Aliás, Indiama teve na Lunda Norte, é só Diama na Lunda Sul. Exatamente. Aliás, penso que em 2023 a Sonangol também teve o mesmo exemplo com a Escola Nacional de Luanda, que foi também inaugurado pelo presidente João Lourenço. Também tem o SPTEC. Sim. Portanto, eu penso que é dos investimentos que o governo angolano tem estado a dar para que o povo angolano possa usufruir. Aliás, o Sr. Excelência, Sr. Presidente Lourenço, na sua entrevista, foi peremptório em dizer que os últimos anos do seu mandato vai estar virado para o setor da educação, porque o setor da saúde é visível, é notório, os grandes investimentos, aliás, muito antes de ir a essas duas províncias fazer essas inaugurações, o Presidente teve em visita, eu tenho dito que o Presidente João Lourenço tem sido fiscal dos fiscais, teve em visita aqui em Luanda, penso que o Hospital dos Queimados e um outro hospital também aqui na província de Luanda, em fazer aquela inspeção normal que o Sr. Excelência Presidente já nos acostumou. Portanto, eu penso que é nesse carris que o governo angolano tem estado a beneficiar as obras para o povo angolano. Agora, é importante que, como disseram muito bem os colegas, é importante que essas obras ou esses institutos não vamos pensar que é só para os nativos, para os locais. Não, é para o povo angolano, é para a juventude. A juventude deve saber que as oportunidades de ensino não pode estar virada só na província de Luanda. Deve essa juventude ir à busca de outros
outros institutos, em outras províncias, aqui mormente na Lunda Sul e na Lunda Norte, porque também há esta qualidade. Portanto, agora, toda a vontade está na mão da juventude. A juventude agora é que tem, como dizem lá no bairro, o pão e o queijo de poder sair da sua localidade, ir a outras localidades, poder estudar, depois vir e contribuir para o nosso país. Portanto, eu penso que foram duas atividades muito bem preconizadas pelo Sr. Sr. Presidente, e disse muito bem na sua entrevista aos jornalistas que não vai apontar nomes de províncias, mas ainda este ano ou até o próximo ano haverá inaugurações a nível do setor da educação. Agora, é importante dizer que se temos aqui 8 mil postos, 8 mil vagas para estudantes, naturalmente estamos aqui a abrir uma empregabilidade. Naturalmente, que nos próximos anos vamos ouvir concursos públicos no setor da educação para que possa trazer novos professores, que é para engrossar aquilo que é esses novos institutos. É importante que nesses concursos públicos também possa trazer aqui a transparência, trazer aqui aquilo que o Executivo tem estado a chamar, que é comunicar melhor e trabalhar para servir o povo angolano. Sim, mas eu tinha uma nota. Eu também queria perguntar. Agora já falamos do valor patrimonial da infraestrutura. E aqui, do ponto de vista da qualidade da despesa dos investimentos, quer na saúde, quer na educação, mostra-se que o país saiu daquela fase emergencial de infraestruturas do pós-guerra e agora já começa a assentar em infraestruturas com maior qualidade que assentam para o caminho do desenvolvimento. Até aí, acho que o entendimento está claro. É preciso chamar também à mesa os ministérios. O Ministério do Ensino Superior tem uma responsabilidade muito maior, que é elevar a colocação do nível de Angola no rating africano, pelo menos. Nós temos que fazer um exercício de poder perceber, com esses investimentos, qual é o posicionamento de Angola no ranking africano, o peso das nossas universidades. Inclusive, como nós, como muitos saem daqui para estudar, por exemplo, a Namíbia e a África do Sul, exatamente. Também temos estudantes que temos estudantes também que se sintam motivados para virem para aqui. E isso requer qualidade. Vocês falaram, sim, também na qualidade do corpo docente. É importante que tenhamos também um corpo docente que procure formas de se autocapacitar e estar também no ranking da docência internacional, com realmente trabalhos de docência que, de alguma forma, coloquem o país também numa posição diferenciada. Seria bom que se colocassem então essa parte da docência no mapa da SADC. Sim. Nós não precisamos de correr tanto. A geografia de comparação começa logo no ciclo da geografia onde nós estamos enquadrados. Se nós estamos na SADC, temos uma relação dentro dos PALOP, da CPLP, é preciso nós começarmos a guindar as nossas instituições aí, que é para depois irem um bocadinho mais adiante. Eu aí ia ressaltar a ideia do patriotismo constitucional. Okay. Porque é necessário que nós trabalhemos na harmonia. Nós temos que trabalhar na harmonia. O estudante do CUNENE tem que ter a oportunidade também de estudar na Lunda. Sim. O estudante de Luanda também tem que ter a ideia de estudar na Lunda. Portanto, temos que trabalhar na harmonia. E isso tem que se assentar no patriotismo constitucional. Quer dizer, no exercício dos nossos direitos e deveres. Mas, Pinheiro, isso também passa, por exemplo, pela vocação. Vocação, se alguém gosta de matemática... Mas também é necessário divulgar essas coisas. Divulgar. Se ele gosta de matemática... Fez o ensino médio onde? Eu fiz ensino médio na Ilha da Juventude. Em Cuba. Em Cuba. O meu caso foi diferente. Eu fiz o ensino médio no Namíbia. Mas também foi internato. Quando chegou a altura também de procurar o ensino superior, eu tive que sair do Namíbia, porque na altura não havia ensino superior no Namíbia, eu tive que sair do Namíbia. Tinha uma opção. Ficar no Lubango, mas é como se estivesse novamente a morar no Namíbia. Tive que vir para Luanda. É o que nós estamos aqui a defender. É importante criar, e o doutor Aragão disse algo, a juventude é a força. Eu sou daquelas pessoas que defende que entre os 18 e 19 anos, na transição do ensino médio para o ensino superior, é a altura dos filhos saírem da casa dos pais. Mas eu queria terminar com a ideia de que o Ministério de Educação, de Ensino Superior e Ciência e Tecnologia tem que tomar mesmo o seu verdadeiro papel. Sim. Tem que fazer um compêndio de todos os cursos que são ministrados em todas as universidades e pôr à disposição de quem quer estudar.
Portanto, pode fazer isso por website, tanto por via digital, publicar, porque às vezes o nosso problema é de informação. O pessoal que está em Cabinda não consegue ir frequentar um curso numa outra província que não temos em Cabinda, mas como não há informação, não consegue ir. E perde vaga, não estuda esse ano. Agora, isto é fundamental para a ideia do patriotismo constitucional, porque, olha, quando nós tivermos o país todo harmonizado, todas as pessoas se conhecem, porque o que vai dar? É que quando eu frequento um curso num determinado campo universitário, conheço gente de todas as províncias. É como, por exemplo, a ideia da Ilha da Juventude. Sim. A ideia da Ilha da Juventude deu-nos o quê? Conhecer angolanos de todos os municípios. Isso é em famílias. E aí todos nós hoje somos caimaneiros, e os caimaneiros é praticamente uma família. Então essa ideia do patriotismo constitucional é fundamental. E aí o fundamental mesmo vai ser só os nossos direitos, os nossos deveres e nossas garantias constitucionais. Mas eu Deixa-me cumprimentar ainda aqui o Fernando Banco, senão ele, para depois também entrar na jogada. Do patriotismo constitucional. Muito bom dia, Banco. Tudo bem? Bem-vindo. Caros colegas e extensivo ao vasto auditório dessa magnífica casa de televisão. Dos quatro, se calhar aquele que ainda está no ativo, como docente. Sim. Então gostaríamos de ouvir o que é que tem a dizer sobre estas duas infraestruturas inauguradas no leste. João Pinto, vale dizer que a inauguração do campus da Universidade de Luís Anconde marca exatamente uma viragem naquilo que tem a ver com a valorização das instituições de ensino superior. É verdade que, se olharmos para o processo histórico da universidade em Angola, nós começamos com uma realidade sombria, não é? Da existência de uma única instituição superior pública, que é a Universidade de Agostinho Neto, que praticamente era a herdeira do patrimônio da Universidade de Angola que existia no período colonial. Os primeiros anos da independência, praticamente, Angola teve uma única instituição pública. E caminhamos largas décadas com o monopólio da Universidade Agostinho Neto na formação dos quadros necessários para o desenvolvimento de Angola. Mas exatamente o quadro começa a mudar com o alcance da paz. Houve a necessidade de estender-se o ensino superior a quase todo o país, não é? Para permitir que jovens ávidos de ter uma formação diferenciada pudessem encontrar oportunidades, não é? Para realizar-se profissionalmente. Foi assim que precisamente começa a desenhar-se o redimensionamento da Universidade Agostinho Neto, não é? Com a criação de um conjunto de polos a nível de todas as províncias do país. E como sabe que a Universidade Agostinho Neto não teria estofo para exatamente acudir às demandas da formação a nível do país. Foi assim que, por exemplo, em 2009, através do decreto 05/9 de 7 de maio, não é, se aprova aquilo que conhecemos durante algum tempo, não é, as chamadas regiões acadêmicas do país, do qual haviam sido criadas 7 regiões acadêmicas e precisamente a região leste de Angola estava enquadrada na 4ª região acadêmica, que precisamente deveria atender as províncias da Lunda Norte, da Lunda Sul e Malange. Bem, entretanto, com essa criação das regiões acadêmicas, é publicado um outro decreto, que é o decreto 7 de 9 de 12 de maio, que exatamente institucionaliza a Universidade Luís Anconde como detentora do monopólio da formação de quadros nessa importante região. E vale dizer que essa região obteve o nome de uma importante soberana do povo Lunda, não é, que é um valor também histórico aqui da valorização das nossas figuras. Mas aqui há de destacar um aspecto. Com essa criação das regiões acadêmicas e o reordenamento do ensino superior,
nós começamos a viver imensas dificuldades, porque as 7 regiões acadêmicas que haviam sido criadas em 2009 não dispunham de patrimônio infraestrutural para, de facto, poder, não é, atender nelas aquilo que é a sua principal missão da formação de quadros de nível superior. De todas essas universidades, apenas a Universidade de Agostinho Neto tinha o espólio colonial. E, como se sabe, também a Universidade de Agostinho Neto teve de caminhar algum caminho sombrio, e só em 2011 que nós tivemos o primeiro campus universitário construído de raiz, que é precisamente o campus da Universidade de Agostinho Neto, que marcou uma viragem, embora essas obras não tenham sido concluídas, mas exatamente começou a partir daí esse renascer da esperança de que era preciso dotar as instituições de ensino superior de infraestruturas condignas para atender fundamentalmente aquilo que na altura era o tripé das instituições de ensino superior. Sim, mas vamos avançar ensino, mesmo, né? Investigação, vamos lá chegar. Ensino, investigação e extensão. Agora, há um elemento fundamental. As nossas instituições, durante esse tempo todo, têm estado a dedicar-se fundamentalmente num dos eixos, que é o ensino. A investigação e a extensão não têm tido o mesmo tratamento por causa do quê? Por causa exatamente da componente infraestrutural. Agora, daí que a inauguração do campus universitário da Universidade de Luiz Jean Conde é precisamente essa porta aberta para que a universidade cumpra, não é, em pleno toda a sua função. E aqui, obviamente, há um outro elemento importante, possivelmente os colegas já terão se debruçado nisso, não é? A criação dessa instituição vai exatamente contribuir para que, não é, aqueles jovens que poderiam abandonar a região para a busca de oportunidades formativas, não abandonem e mantenham-se lá. Porque aquilo que nós conhecemos que é a superlotação das cidades do litoral, embora tenha sido causado por um processo histórico que nós conhecemos, que é a guerra, mas em certa medida também foi provocado, não é, pela ausência de oportunidades de formação, sobretudo para uma formação diferenciada. E agora, não é, nós queremos apelar exatamente às instituições, à instituição que rege essa universidade, para procurar diversificar a oferta formativa, não só a nível dos cursos de graduação que já existem, mas fundamentalmente promover cursos de pós-graduação, não é, mestrados e doutoramento, para que exatamente aqueles que estão a formar-se nessa região não saiam para buscar, não é, a sequência dos seus estudos. E um outro elemento que nós não gostaríamos deixar de sublinhar é o quesito que tem que ver com a necessidade de se promover uma oferta formativa que corresponda fundamentalmente, não é, aos indicadores socioeconômicos daquela região, não é, fundamentalmente cursos nas áreas das engenharias, particularmente, não é, em geologias e minas, para que de facto as próprias empresas diamantíferas que operam naquela região e que foram, não é, as que financiaram esses projetos no âmbito da sua responsabilidade social, não é, consigam ter também nessas instituições como alfobras, não é, para a produção dos seus quadros altamente qualificados. Muito bem. O que queria dizer? Não, acho que um subsídio. Eu queria só complementar aquilo que estava a dizer o colega Pinheiro, que, na senda da publicidade do ensino. João, quando tu tens um departamento ministerial que está a fazer cooperação com um país, Brasil, que é um país também muito acadêmico, mas olhando na alimentação escolar, eu penso que estamos a desviar aquilo que é o sentido alimentação escolar, aquilo que é o sentido da educação e da formação. Eu tenho dito que a educação e a formação é o iceberg de um país. Um país sem educação, sem formação, não há desenvolvimento. Portanto, é importante, e aqui essa infraestrutura foi muito bem preconizada. O desafio fica na publicidade dos cursos que esse instituto terá. Aliás, nós temos o Instituto Marítimo no Namibe.
que não se fala. Portanto, não há incentivo. Mas forma urgente. É isso que estou a dizer. Forma. Urgente. Não estou a dizer que não forma. Não, mas para traçar. Para atrair o Mas há estudante. dias houve notícias de que os diplomas nesse instituto estavam demorados, acho que... Mas a questão... Deixa-me só terminar. Vou já terminar para passar a palavra ao João. A questão é incentivar a juventude a ir. Porque se nós não tivermos o Ministério quer da Educação, quer do Ensino Superior, a trazer a maquete dos cursos que os institutos em Angola têm e atrair a juventude para que adere a esses cursos, naturalmente nós vamos ter infraestruturas mortas, vamos ter a infraestrutura ali, mas não vamos ter estudantes. Portanto, é importante aqui a divulgação. O Dr. Pinheiro disse muito bem, há documentos, eu tenho dito que nós temos muitos documentos em Angola. Em Angola há muitos documentos, há muitas leis. Muitas leis. E se nós fizéssemos dos documentos, das leis, publicidade, Divulgar. naturalmente que nós não vamos estar aqui a se queixar. Aliás, o ano letivo já terminou, daqui a nada vai começar. Nós vamos estar a se queixar de vagas aqui na província de Luanda. Quando nós temos institutos que estão a ser inaugurados, mas pela falta de divulgação, o estudante em Luanda, em Cabinda, em Benguela, não tem domínio, que ali tem um curso que há potencialidade desse estudante poder ir lá a correr, mas naturalmente vai ficar de que não, na minha província não há mais vaga e naturalmente vou ter que ficar aqui acomodado. E isso não podemos. Só para me permitir, é que o doutor Aragão traz aqui ao de cima algo que é muito importante de se levar em consideração. Há vezes que nós temos o país, as instituições e o próprio executivo a levarem uma pancada da sociedade. Mas o que tem faltado é justamente isso, o entendimento do sentido de organização desses setores. Educação, ensino superior. Vamos olhar com o realismo. Nós agora estamos a viver um período de calma. As pessoas estão de férias, não há aulas. É tão somente tocar o início da organização do arranque do ano letivo que as pessoas começam o calcanhar de Aquiles. E aqui também nós temos que chamar o próprio Ministério que está à coordenação do Simplifica. É aqui onde nós temos que olhar para o desenvolvimento tecnológico da nossa administração. Esses aspectos que o Dr. Aragão está aqui a falar, tem que existir. Não, as páginas institucionais não funcionam. Nós temos as páginas hoje das administrações municipais que se tornaram mais um centro de campanha de exibição dos atos do administrador do que propriamente dos serviços da administração. Quer dizer, nós temos um país que tem um andamento para frente, que pode ser até de 0 a 5 ou de 0 a 10, numa escala de 8, mas a falta de uma informação, a falta do acesso à informação fluida e real, do que a instituição está a fazer, cria um sentimento de descontentamento do cidadão, como se o país não tivesse aí para frente, como se o país estivesse totalmente desarrumado. O país não está desarrumado. Muitas das vezes o problema está mesmo na figura dos agentes da administração. Essa abordagem... Pinheiro, que tem a ver exatamente também com um pouco de cobardia dos pais, né? Porque os pais não incentivam também a saída dos filhos. Não, os pais não saem. É assim, os pais... O João Pinto é pai. O João Pinto tem que saber que o pai é sempre... O poder paternal é sempre de evitar que o seu filho, se ela caia. Então, eu tenho que saber, se o meu filho for um NAMIB, eu tenho que receber testemunhos de pessoas que lá estiveram, que há estabilidade e que o meu filho há de sair dali uma pessoa... O que se passa aqui, essa segurança paternal, só vai ser quebrada se existir maior divulgação, maior divulgação de testemunhos de realização. Segurança. Porque o país é feito nas 21 províncias. E sobretudo essas repúblicas. Essas repúblicas que... Mas eu queria só contribuir, com... Bem rápido. O Eugênio Clemente tocou nas páginas oficiais. Nós, no sábado passado, eu fiz uma pergunta aos colegas e vou voltar a fazer. Quem de nós aqui presente sabe o que é que o seu município levou na feira? Quem de nós aqui presente Mas sabe... se entras na página da administração, vai encontrar a figura do administrador. Não há nada. Ele vai fazer uma da vida dele. Não há nada
não há nada que comunicava o que é que o município levou na feira. Mas isso é uma observação muito séria ao Executivo. Tem que ter cuidado, porque o Executivo faz boas coisas. Mas a falta de comunicação leva a que o cidadão tenha um sentimento completamente adverso. Eu tenho dito que, muitas das vezes, o presidente João Lourenço tem estado à direita e alguns dos seus auxiliares têm estado à esquerda. Porque o lema da governação do presidente Lourenço é trabalhar mais e comunicar melhor. E comunicar melhor é fazer publicidade dos atos do governo. Eu aqui quero ressaltar o seguinte. Nós temos o Ministério do Ensino Superior e Ciência e Tecnologia. Esse ministério tem que funcionar em harmonia com os outros ministérios. Mas também tem que funcionar com as associações dos estudantes. Tem que funcionar também com a perspectiva de estimular a vocação dos estudantes. Porque muitas vezes as pessoas vão fazer um curso de direito, mas quer dizer, não foi lhe explicado o que é o direito, quais são... Qual é a busca do canudo? Sim, a busca do canudo. Então é necessário estimular a vocação dos nossos estudantes. E também para as ciências exatas. As ciências exatas aqui entre nós, às vezes têm sido aquelas que as pessoas têm muito receio. Não, as matemáticas, físicas, químicas são fáceis de aprender. A questão é na metodologia. O sistema de ensino que nós conhecemos e que nos fortaleceu durante muito tempo tem metodólogos. Nós temos que avaliar a qualidade dos nossos docentes, objetivamente, avaliá-los. Porque há muitos docentes também, aqui peço imensa desculpa ao nosso acadêmico, há nossos professores, muitos deles são destrutores de alunos. Ao invés de contribuir para que o aluno tenha noção de que a aprendizagem é possível, ajudar o aluno, o professor é mais adversário do aluno. Eu nunca tive a perspectiva de concorrer com um aluno, porque eu formei generais, formei coronéis, formei médicos, formei gente de todo tipo, mas o meu título é de professor. O meu professor de ensino primário, até hoje, é professor. Portanto, nós não podemos concorrer com nossos alunos. Nossos alunos têm mesmo que ter a sua perspectiva de desenvolvimento. Agora, temos aqui também, às vezes, baixo aproveitamento das capacidades que nos são dadas. Há um curso de engenharia florestal na Universidade de Agostinho, na Universidade de José Eduardo dos Santos, no Ambo, que esse curso teve que fechar porque não teve alunos. Houve publicidade? Falou-se. Houve publicidade? Mas a publicidade pode não ter sido devida. Mas sabe por que não houve alunos nesse curso? Porque ninguém explica. E é uma coisa que nós necessitamos. Eu vou buscar um esse sentido de compreensão porque que esse curso de engenharia ambiental não teve... Não quero monopolizar a palavra, eu já Só para continuar, Dr. Pinheiro, como é que esse curso vai ser atrativo se nós não sabemos com quem está de facto a política do saneamento público nacional? Se está com os governos provinciais, se está com o Ministério do Ambiente, nós não temos a política do saneamento e nós pensamos que o saneamento é algo que só é zelar pela vala de drenagem. Por isso é que nós hoje temos, e eu estou preocupado com isso, nós temos um investimento a ser feito agora pelo Mineia e que o Presidente visitou recentemente, que vai dar água a Luanda. A água que nós vamos receber, nós vamos usar. Nós não estamos a ver a reutilização das águas. Nós continuamos com um problema grave da drenagem continuar a ter que para o mar. É assim, se tu olhares apenas para as questões ambientais e as instituições estatais servirem apenas, olha, o empresário quer desenvolver um projeto, tem que ter aqui também o documento do impacto ambiental. Não é o documento do impacto ambiental. Nós temos que começar a trazer as coisas. Se quisermos realmente nos desenvolvermos, temos que trazer as coisas e colocá-las na mesa. E não podemos usar esse sentido que usamos, que basta apenas o estudo de impacto ambiental e o pagamento dos emolumentos ao Estado. Isso não é fundamental. Então, daí começarmos a miniaturizar as coisas. Efetivamente. Mas eu queria concluir. Nós também aqui no país temos que ver as causas de reprovação de alunos. Se essas causas estão com os professores ou estão com os alunos, porque nós não fizemos um balanço anual do porquê de algumas reprovações.
Porque aqui estamos a falar de que no sistema de ensino nosso, no país, nós temos professores que são adversários de alunos. Já está aqui uma das causas. Pois. Nós todos somos estudantes. Vou dizer uma das primeiras causas. Primeiro, e a falta de expansão. O compadrio entre quem deve expansionar e quem facilita que o mal se torne bem. Sim. Tem levado à degeneração das nossas instituições. Ô Pinheiro, nós todos somos cidadãos, crescemos como crianças, aprendemos a chorar, gatinhar, começamos a andar. E se nós não corrigirmos sobre aquilo que nós temos detectado, para que esse país ande, o mal vai prevalecer como se fosse o bem da nossa sociedade. Mas também, Eugênio, eu também não quero passar. Eu também não quero. Efetivamente, eu também não quero passar o pano quente aos alunos. Os alunos também têm que estudar. Permita-me só, está a levantar pontos muito pertinentes. Doutor Bambi, do cego acadêmico. Não está a levar para um sei que não é professor, mas está a levar pontos muito pertinentes. E falou o Eugênio da expansão. Nós estamos numa fase em que não se houve expansão. Aliás, eu quando ainda era estudante de primária, eu conheci um senhor no Ministério da Educação, Lourenço Neto. Fui inspetor da educação. Quando esse senhor Lourenço Neto foi inspetor da província de Luanda da educação, a inspeção vincava. Então? Vincava. Depois desse senhor sair da inspeção, me parece que a inspeção foi aposentado, né? Foi aposentada, como disse aqui aposentaram o Dr. também a instituição. Agora, outra problemática. Os professores, nesse momento, penso, não sei, estão agora numa outra fase, mas quando os alunos estão de férias, não se ouve uma formação periódica dos professores. Efetivamente. Tem de fazer formação. Quando o professor não faz formação, naturalmente vai se levantar a questão de que o professor quer guerrear com o estudante. Porque o estudante vai se preparar. Dizia muito bem o seu ministro da Justiça. Vou já terminar. Vou já terminar. Permita-me só. O seu ministro da Justiça, numa sua entrevista, disse o seguinte: eu, quando deixar de ser ministro, vou voltar à advocacia. E quando eu voltar à advocacia, eu vou me preparar. E quando eu me preparar e me encontrar consigo, eu vou lhe derrotar. Então, é importante que os professores se preparem. Porque os estudantes de hoje, João, estão a se preparar. Por isso é que, muitas das vezes, há esse conflito entre professor e estudante. Mas tem que haver um órgão para dirimir esses conflitos. Mas esse órgão para dirimir, muitas das vezes... O acadêmico, o homem que está no terreno. Mas este órgão, muitas das vezes, não tem feito o seu papel. Primeiro, queria dar aqui algumas pinceladas em relação à publicidade. Naturalmente, falou-se da questão do Ministério. O Ministério tem uma outra função, não é, que é da regulação. E as questões da publicidade, da oferta formativa, não cabe ao Ministério, cabe às próprias instituições de ensino superior, que no âmbito da materialização dos seus objetivos, devem, obviamente, fazer com que essa oferta formativa seja conhecida a toda a comunidade. Nesta altura, ou desde há 3 anos, que se está numa fase da avaliação dos cursos, não é? da qualidade dos cursos a nível do ensino superior. E, efetivamente, um dos critérios de verificação que tem sido muito badalado tem que ver exatamente com a forma como os cursos são apresentados à sociedade. Não é? O Ministério já estabeleceu, já produziu os manuais, os normativos, como é que as instituições devem fazer. Agora, cabe às instituições materializar, não é, todos aqueles parâmetros que estão estabelecidos para que, de facto, a oferta formativa possa ser conhecida, não é? Quem deve fiscalizar, doutor Bambi? Deixa-me só terminar. Quem deve fiscalizar? Deixa-me só terminar. Ok. E quando eu digo que está em curso a avaliação, é porque está a fiscalização. De certeza que o doutor Mário deve-se aperceber de instituições que têm oferta formativa que foram impedidas de inscrever novos estudantes. Então, essa é a fiscalização. Significa dizer que as instituições têm um período para materializar todos aqueles parâmetros que estão definidos. Depois, o Ministério, através do INARES, envia os avaliadores externos para aferir os padrões da garantia da qualidade. Se a instituição não cumpre
não é? Com os padrões da qualidade, vê o seu curso, não é? Impedido durante 2 anos de inscrever novos estudantes. Depois de 2 anos, lhe é dada a possibilidade de uma reavaliação. Se nessa reavaliação manter os mesmos vícios, então o curso corre o risco de ser encerrado. Então, há exatamente a fiscalização, é isso que ele quer dizer. Agora, há outros mecanismos que exatamente podem concorrer para que a oferta formativa seja devidamente conhecida, não é? E que atraia os próprios estudantes. Tem que ver com as ações de extensão, João Pinto. Mas, doutor Bamba, tem uma situação que é, devido à própria questão do país, as pessoas vão muito para cursos que eventualmente vão para alguns setores que ganham mais dinheiro enquanto trabalhar. Não, é exatamente então, aí onde é preciso que haja uma harmonia também salarial para que as pessoas possam, por exemplo, esse curso que falou de engenharia florestal, é um curso importantíssimo. Eu exatamente queria chegar aí. Faz favor, então. Estou a setorizar, não é? Tem a questão da extensão, que é um dos eixos muito importantes, que é do impacto da universidade na sociedade. Por exemplo, falou-se do curso de engenharia florestal que não tem aderência. Que ações de extensão essa instituição tem estado a desenvolver para aqueles que já estão a fazer esse curso, pelo menos possam estimular que outros estudantes possam aderir a isso. Claro, é aí onde está o papel da extensão. Aqueles estudantes que já estão em formação nesses cursos deveriam realizar ações de impacto na sociedade. E são essas ações de impacto que deveriam ser... afinal de contas, esse curso tem alguma importância. Porque quando você não vê algo que se resolve por intermédio desse curso, você fica bastante limitado. Não é? Doutor Bamba, deixa-me só terminar. Deixa só terminar no instante. Ficou muito tempo calado. Não, deixa o professor. Continua, professor. São vários fatores que concorrem. E o outro fator tem que ver exatamente que o João disse, a questão da valorização salarial. Primeiro, hoje por hoje, as pessoas quando vão para as instituições de ensino, primeiro estão preocupadas com a questão do emprego. Okay? O que é que eu pretendo ser? E olham para que áreas têm probabilidade, não é, de inserção rápida no mercado. Porque quando tu vê que essa formação, por mais que seja boa, mas se não tem, hoje os concursos vêm com um conjunto de requisitos. E quando você vê que esse curso nunca é solicitado nos concursos públicos, então se a minha preocupação é entrar no mercado de trabalho, por que eu vou fazer uma oferta formativa que nem sequer aparece nos editais dos concursos públicos? Naturalmente, é um fator que vai provocar com que esse curso pode ser bom, por mais que tenha um perfil de saída devidamente desenhado, jamais terá aceitação. Então, há um conjunto de fatores que concorrem para isso. E, pronto, falou muito bem aqui o nosso colega Pinheiro, que existem professores exatamente que também deixam muito a desejar, mas claro que não é a generalidade. Não é. Há desse universo, não é? Precisamos como separar, na vida. Sim, precisamos Médicos separar, bons, médicos maus, jornalistas bons, precisamos separar jornalistas o trigo do joio. Sim. Num curso é difícil que todos os professores sejam maus, tenham aqueles comportamentos, não é, antipedagógicos. Mas é provável que a maior parte desses professores sejam exatamente aqueles que têm valores. E provavelmente vai manchar, mas há condições de como avançar. Agora, a questão do refrescamento. Às vezes falamos sem conhecimento de causa. E aqui me dirijo ao meu amigo Mário, quando diz que está-se em fase de pausa pedagógica, que não há formação. Isso não é verdade. Se prestar atenção, quer as instituições do ensino geral, de um ciclo onde não faço parte, mas acompanho, estão em processos permanentes de aperfeiçoamento. Não é? Existe o tal chamado PREC, que é o Programa de Reforço de Competências, que está vigente não só nas instituições do ensino geral, mas também nas instituições do ensino superior. Agora, claro que essa formação é boa, mas é importante que haja o acompanhamento milimétrico da ação dos professores, que também está a ser feita, não é, a nível do ensino superior, por intermédio desse processo da avaliação
externa. Significa dizer que a instituição que não fazer o acompanhamento dos seus professores, que não for capaz de mitigar comportamentos que prejudiquem, não é, o próprio processo de ensino-aprendizagem, então essa instituição está condenada, não é, corre o risco de, num curto espaço de tempo, encerrar. Claro que é um processo primário que é pouco conhecido, mas existe expansão, meu caro amigo. Permita-me só. Eu acho que tudo isso tem que ter impacto. Sim, isso tem que ter impacto. Sim, tem que ter impacto. Tem que ter impacto. Os impactos porque o Pinheiro de certeza sabe perceber do impacto que provocou o cancelamento dos cursos de medicina da Universidade Agostinho Neto. Qual o impacto que provocou? A Universidade Agostinho Neto está há 2 anos sem poder admitir estudantes a nível do curso de medicina. Há um impacto. Tem que ter esse impacto até pode ser negativo nesse caso, porque estamos a perder, digamos, estamos a ter professores que não têm ocupação, nesse caso. Sim. Depois não temos, digamos... Só quero corrigir. Não é que tenhamos professores sem ocupação, porque a função do professor não pode Não, mas o professor da Faculdade de Medicina, que a faculdade foi fechada, vai dar aula. Mas também, desculpe, Sr. Dr. Pinheiro. Sim. A função do professor não é apenas dar aula. E eu estava a dizer aquela hora do tripé do ensino superior. É missão do professor. Ensinar, dedicar-se à docência, dedicar-se à investigação, dedicar-se à extensão e dedicar-se à gestão. Significa dizer, aquele professor daquela instituição cujo curso foi impedido de admitir novos estudantes, ele só não está em sala de aula, mas ele tem outras atividades da sua missão. Muito então, bem. temos Mas isso tem que ser explicado. Doutor Bambi, isso tem que ser explicado. Mas isso tem que ser explicado. O doutor Bambi está a referir-se com muito... Não, o doutor Bambi é acadêmico. Eu compreendo a posição. Ele é acadêmico no ativo. Eu compreendo a posição do Dr. Bambi, mas... Dr. Bambi é acadêmico no ativo. Eu ando por Angola, não fico só por Luanda. Quando eu disse aqui que a ausência de formação de professores, permita-me. Mas a defesa é legítima. Mas a defesa é legítima. Mas a defesa do doutor Bambi é legítima, doutor. Eu não disse que não seja. Eu não disse que não seja. Vamos ao nosso... Doutor Bambi, não pode indicar quando as instituições não estão a fazer o que Vamos ao nosso intervalo rapidamente. Deixa ele terminar. Eu vou regressar então para a nossa segunda parte. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco vamos regressar para a segunda parte do programa. Até já. Doutor Bambi, és acadêmico até? Sim, é acadêmico. Muito bem, caros amigos, estamos de volta. Ânimos mais calmos, está tudo sob controle, pacífico. Bem, mas vamos então dar o remate final para esse tema da inauguração do campus universitário na Lunda Norte, né? No caso da Luís Jean Conde, com os cursos na Lunda Norte e também o Instituto Politécnico na Lunda Sul. Vamos dar 1 minuto a cada um para fecharmos isso. Portanto, em princípio, está feito mais infraestruturas para a maior formação. Podes falar? Posso, obrigado. Sim, está feito mais uma infraestrutura, mas eu volto novamente a defender a minha posição. O Executivo está a fazer a sua parte, infraestruturas. Os agentes e as instituições que têm a tutela dessas infraestruturas devem fazer agora o seu papel, o seu real papel, não é? A universidade tem que falar, as instituições de ensino têm que comunicar. Busco um exemplo, quando eu tentei ou quando tive acesso à Universidade de Coimbra, não foi preciso ter chegado primeiro a Coimbra, filo à distância. E tinha uma página da universidade, tem contacto, tem número de telefone, tem página de e-mail. Tu mandas o e-mail, respondem-te. Essa é a universidade. Ou são essas as instituições que nós precisamos. Não queremos que as páginas das instituições sirvam para comunicar o feito do gestor. Não. O gestor cumpre uma missão. É essa missão que a sociedade está à espera que aconteça. Relativamente aos cursos... vertente também de ensino à distância. Exatamente. Se quiserem, relativamente aos cursos, sim. É necessário também que se faça um olhar, e disse bem o Dr. Bambi, um olhar do impacto das instituições versus aquilo que são as potencialidades locais ou regionais. Nós soubemos que a Academia de Pesca foi muito bem implantada no Namibe. É lógico que uma instituição
que olhe para o sentido da indústria da geologia, nos campos das diversidades. Nós temos um país que tem um feito do Planageu, que ilustra que Angola tem cerca de 54 ou 56 minerais procurados no mundo, daquilo que tem valor para a indústria, desde automóveis à aviação. Por que não as nossas instituições estarem vocacionados com cursos que vão em direção? Porque uma coisa é nós sermos potencialmente potentes. Essa é que é a verdade. Sabemos potencial em tudo. Outra coisa, e já sabemos que temos a deficiência, é da transformação do potencial. Nós temos aqui, na vertente da mineração do diamante, cujo impacto é na região leste, nós só falamos da extração do diamante. Nós ainda estamos muito vagarosos na questão da transformação do diamante localmente. Há países onde não têm a capacidade de extração que nós temos, mas têm uma indústria de lapidação, têm uma indústria de joalharia. Já alguma lapidação? João Pinto, é preciso nós sermos mais profundos na dimensão deste país. Este país é muito jovem, vai ser sempre uma pressão por conta da população, da demografia desse país. Então temos que correr. Nós, só para fechar, do ponto de vista da indústria extrativa, é necessário termos um impacto maior na formação do capital humano. Está de parabéns o setor da mineração, o ministro Diamantino, a sua equipa, mas é preciso o país olhar numa estratégia nacional. Não é uma estratégia de pessoas, é uma estratégia nacional. Se é uma estratégia nacional que não assenta nas pessoas, então temos que dizer assim, a indústria do diamante é a extração, sim, é a lapidação, sim, é a joalharia, mas também são os equipamentos mecânicos que permitem essa extração. Então temos que olhar a montante de que curso nós realmente precisamos de impactar nessas regiões, não é? Não, eu vou na sequência daquilo que já venho afirmando. Então não preciso dizer, mas... Não, mas é necessário aditar. Quer dizer, é assentar essencialmente no patriotismo constitucional. Que essas instituições sirvam ao propósito para o qual foram criadas. E criamos boas capacidades acadêmicas e também pedirmos à comunidade para valorizarmos essas instituições. Esse é um tema muito importante que está muito ligado ao vandalismo de bens públicos. Essas instituições têm que ser preservadas. Por quê? Porque isso é para servir ao país e a todos nós e custam dinheiro de todos nós. Portanto, é só para assentarmos mais uma vez esse elemento. Mas não passa pensos quentes ao vandalismo. Não estou. Eu não gosto de... Não estou passando. O aluno que partir o vidro tem que ser expulso. Não passa. Não pode ser esse programa. Temos que respeitar. Vamos avançar. Eu penso que vou voltar a dizer parabéns à Indiama, porque fez uma empreitada de caráter nacional. Parabéns ao senhor ministro do Meio Ambiente, ao ministro Azevedo. Parabéns também ao Presidente da República. E aqui nós não falamos sobre aquilo que foi a reunião do governo local, em que a senhora governadora teve também uma comunicação muito bem assertiva. Sim, mas vamos deixar quando colocar aqui. Vou já terminar, João. Portanto, eu penso que, vou voltar a dizer, é importante formar os professores, é importante trazer uma publicidade dos feitos do Executivo e precisamos de um Lourenço Neto na inspeção. Mais? Sim. Vários. O país tem 21 províncias, não é? Um não chega, tem que ser de 21. Pois, são setores totalmente diferentes e com modos operantes distintos. Um Lourenço Neto para a educação, mas para o ensino superior, obviamente, existe o processo que está a ser levado a cabo pelo INARES e com o apoio do Banco Mundial deve ser valorizado e acatado por nós. A avaliação da garantia da qualidade das instituições de ensino superior é um processo que veio para ficar. E é importante que as instituições, os gestores, fundamentalmente, não se furtem na concretização desses padrões. Esse é um aspecto. O outro aspecto é, de facto, apelarmos para que, de facto, os gestores desse campo tudo façam para conseguirem, pelo menos, preencher a taxa de ocupação desse espaço, de tal forma que o espaço não seja um monstro adormecido para acolher poucos estudantes, por um lado. Por outro lado,
conseguimos erguer estruturas daquela dimensão, então precisamos saber que o sucesso da gestão e da operacionalização daquela instituição depende exatamente do homem. Então é preciso que se capacitem os homens, é preciso que remunere-se bem os homens e, fundamentalmente, se descongele a progressão das categorias, que de facto é um dos elementos que tem contribuído em certa medida para a baixa da qualidade a nível das instituições de ensino superior. E sobretudo porque, não, já chega, e sobretudo porque é importante que também as cidades, as províncias se preparem para terem resposta a quem quiser ir lá estudar. Portanto, residências, né? Residências a bons preços, etc., quartos para estudantes e assim fazer país. Mas não se esqueçam que lá estão muito próximos do Congo. Nós temos históricos que muitos dos nossos angolanos fizeram matemática e outros cursos na República Democrática do Congo. Nós também temos que olhar para o impacto do desenvolvimento do leste na comunicação com outros países da região. Há o critério da bolsa de estudo. Aquela bolsa de estudo que o estudante tem direito serve justamente para permitir que esse estudante, naquela região onde ele se encontra a estudar, consiga pagar um quarto, consiga pagar a propina da escola e consiga também comprar, ter a sua vivência. Eu acho que as universidades têm. Mas outra questão são as empresas. As empresas também têm. Vamos avançar. Isso já está como o início das feiras, né? Da feira. É a questão de se ter aprovado e chegado a consenso na aprovação do pacote legislativo eleitoral. Desta vez, pelo menos, portanto, alinhou-se quer o documento apresentado pelo Executivo, tanto o documento apresentado pelo Grupo Parlamentar da UNITA. João, permita-me aqui parabenizar a Assembleia Nacional, aqui em nome da senhora Presidente Carolina Cerqueira, porque João Pinto terminou ontem, então, a terceira sessão legislativa da quinta legislatura. Quer dizer que os parlamentares, a partir de hoje, estão de férias e regressam a esta casa com a mensagem do chefe de Estado. E aqui uma mensagem que muitas das vezes nós temos estado a discutir o que é direito à réplica e o que é direito à mensagem de Estado. Sim, mas vamos a termos eu vou chegar até lá, João. É que a matéria liga mesmo. Não liga. Aqui estamos a falar da aprovação. Vamos esperar pelo discurso do Estado da Nação, dia 15 de outubro. Sim, senhor. Portanto, eu penso que o papel da Assembleia Nacional neste ano foi muito profícuo, onde houve 11 leis aprovadas, penso eu, dentre elas, a mais debalada foi a lei do pacote legislativo eleitoral, tivemos também a lei da proteção social, a lei de apoio à cultura familiar, além das leis aprovadas, houve também debates e propostas sobre a necessidade de mais ações de apoio à agricultura familiar e a defesa de políticas públicas de proteção social. Eu penso que os deputados da Assembleia Nacional, neste ano parlamentar, tiveram bem, embora vimos alguns arrepiar, quer da bancada parlamentar da UNITA, quer da bancada parlamentar do MPLA, mas houve consenso daquilo que foi o documento eleitoral. Desse documento, me parece que 3 artigos estavam na cena da discussão, que é o artigo 100, o artigo 101 e o artigo 105, 105 que fala sobre a questão do bilhete ou do cartão de eleitor. Houve aqui consenso entre as partes de que vai-se votar 2027, vai-se votar com cartão de eleitor, mas até 2032, naturalmente, o único documento viável para se votar será mesmo o bilhete. Portanto, eu penso que essas negociações, quer o pacote eleitoral apresentado pelo Executivo, quer apresentado pelo grupo parlamentar do MPLA, houve aqui pontos convergentes e divergentes. E esses pontos, naturalmente, foi discutido, foi debatido, houve aqui uma união entre os parlamentares. Esperemos nós que na próxima legislatura haja mais leis aprovadas, porque 11 leis, a maior parte delas foi apresentada pelo Executivo, e é este Executivo que continua a pensar povo, a pensar nação, a pensar desenvolvimento, e esperemos nós que nos próximos anos parlamentares os deputados possam categoricamente cumprir e respeitar o regimento parlamentar. Porque este ano, João Pinto, penso que alguns deputados, aqui afeta a bancada parlamentar da UNITA, desrespeitaram muitas das vezes aquilo que é o regimento parlamentar. Porque
o papel dos parlamentos em fazer inspeção, em fazer visita, não é por deputados paralelo, é por comissões. Portanto, se há um regimento que foi aprovado pelos deputados... Maria então, Regal, estamos a falar do pacote legislativo eleitoral. Não, João, estamos a falar do consenso que houve. E aqui eu estou a trazer... Então, vamos a termos a discussão que foi feita para chegar a esse ponto. Foi melhor assim, ou menos temos uma lei que já não vai, que ninguém vai reivindicar por conta... Não, João, nós não podemos dizer que temos uma lei que não haja reivindicação, porque as leis podem ser... Uma vez aprovada pelos dois principais partidos da... João, eu penso que, eu tenho visto aquilo que é a posição dos deputados da bancada parlamentar do MPLA. São deputados que cumprem aquilo que aprovam. Mas também temos estado a ver deputados de outras bancadas parlamentares, mesmo aquilo que aprovam, naturalmente não cumprem. E isso pode haver aqui discussão em 2027. Se hoje a bancada parlamentar da UNITA concordou com os aspectos inerentes a esta lei, 2027 não se assuste que poderemos aqui ouvir fraude eleitoral, que poderemos ouvir de que não o artigo Y, o artigo B não comunga com as nossas ideias. Mas é esta lei que os dois partidos políticos, sem desprimor os outros partidos com assento parlamentar, que é a FNLA, o PHA e o PRS, mas mormente esses dois partidos. Aqui o MPLA tem estado a cumprir as leis que aprova. Naturalmente, não é o mesmo que nós temos estado a ouvir pela bancada parlamentar da UNITA. Naturalmente, podemos ouvir em 2027 algum arrepiar relativamente desta lei que houve um consenso entre esses dois grandes partidos. Dr. Bambi, o deputado João Martins, portanto, João Martins, como é conhecido, falou em diálogo sereno, sério, objetivo e assertivo com a oposição na aprovação deste pacote legislativo eleitoral. João Pinto, acho que são adjetivos que qualificam o exercício que ocorreu, não é, na Casa das Leis. E nesse contexto podemos estar de acordo com ele, na medida em que, a quando da entrada das propostas do pacote legislativo eleitoral, não é, antevia-se um momento muito tenso em que alguns vaticinavam, não é, a imposição das vontades partidárias. Mas, contra todas as expectativas, não é, acabou de prevalecer, não é, o interesse nacional, o interesse da democracia, sem que as tais vontades partidárias, como alguns anteviam, pudessem existir. Então, isso cria, em certa medida, um ambiente de confiança. Aliás, se nós pretendemos desenvolver o país, precisamos ter confiança nas instituições, precisamos ter confiança nas próprias leis, e isso passa também pela confiança no debate franco e aberto. E acreditamos que foi esse exercício que os parlamentares nos proporcionaram. Afinal de contas, podemos ter sempre algum consenso, independentemente das nossas diferenças partidárias, ideológicas, não é? Devemos sempre olhar para aquilo que tem que ver com o consenso nacional. E esperamos que esse consenso que se conseguiu na aprovação desse pacote legislativo eleitoral, não é, possa servir de uma alavanca para que possamos ter eleições em que pelo menos todos se possam rever. Porque se as leis constituem as linhas orientadoras e houve consenso, bem, queremos esperar que aqueles discursos que estamos acostumados a ouvir, pelo menos possam reduzir e que exatamente o interesse nacional da construção de uma democracia sólida, não é, possa prevalecer dentro da nossa sociedade. Ok. Aqui, os aspectos onde havia maior clivagem, Eugênio, tem a ver com a utilização do bilhete de identidade, né, e o cartão de eleitor. Vão
estar em conjunto, pelo menos em 2027. Não foram aceitas as mesas móveis, foi eliminada a ata síntese, melhorados elementos da ata de mesa. Também resultados eleitorais por município passaram a ser publicados no site da Comissão Nacional de Eleições. Bom, João, eu, para este ponto, eu trago uma reflexão que, para mim, tem um entendimento de profundidade muito maior, que é o percurso da democracia angolana, nascida em 92, com as primeiras eleições, não é isso? E que de lá para cá encontram hoje o país, em 2027, num marco de processo de desenvolvimento e transformação, em que se exige confiança institucional, sobretudo, confiança institucional, segurança institucional do país, para que o desenvolvimento possa, de alguma forma, coabitar entre o papel do Estado como agente que impulsiona e direciona a nação e a participação dos cidadãos organizados em empresas, associações. E o que eu vejo aqui, quando ainda nesta altura, o nosso debate é de que em cada ciclo eleitoral tem que se debater leis, eu começo a ficar preocupado. Eu começo a ficar preocupado porque está a nos faltar, de alguma forma, aqui os pilares básicos para que haja estabilidade institucional. Eu compreendo a narrativa dos partidos. Os partidos defendem-se, podem ter posições, mas têm que pensar país na dimensão que se exige. A dimensão que se exige é a estabilidade institucional fora das cores da defesa partidária. Porque se agora, para termos eleições em 2027, estamos ainda a debater um pacote legislativo eleitoral, já prevejo que em 2032, no percurso de 2027 a 2032, vamos voltar novamente a ter na Assembleia Nacional um caminho em que se vai discutir novamente o pacote legislativo eleitoral, porque vai sair da votação do cartão eleitoral para o bilhete de identidade. Epá, eu acho que temos que acompanhar o sentido do país. Há uma pressão que não está a coabitar entre o tipo de população que temos e o tipo de instituições que temos. A população está a pedir outra coisa. As pessoas... Eleições não é mudar. É normal que quem está no poder defenda o seu poder e quem está na oposição queira entrar no poder. Mas vamos ainda encontrar o sentido do país. Esse é o país que nós queremos, casar a política com o desenvolvimento, em que a economia precisa de estabilidade, em que os investidores precisam de estabilidade. Este é o país que depois... Por isso é que hoje estamos aqui e perdemos uma manhã inteira a falar dos feitos do Estado apenas no investimento. Eu não vejo esse país a discutir o impacto do papel do setor empresarial no auxílio às políticas públicas, na materialização do combate ao desemprego, à fome. Então, se nós continuarmos a carregar aqui a responsabilidade de que esse país é meramente político, vamos encontrar dificuldades para resolvermos os aspectos essenciais que hoje nos colocam, não numa ponte para continuarmos a fazer o caminho, mas colocando aqui sinalizações de pilares que estão a começar a nos afastar. Estamos a ter um Estado social cada vez mais complicado, estamos a entregar a responsabilidade das carências sociais na figura do Presidente da República. O país continua a discutir o seguinte, o país discute: quem vai ser o presidente? É o João Pinto ou o Clemente? Se for o João Pinto, é meu amigo. Se não for o Clemente... O país está a discutir pessoas. O país está a discutir leis temporárias para uma visão de futuro que se precisa de estabilidade. Eu prefiro não dar opinião. Se encontrar um consenso, estão de parabéns. Diga aí, o bem das leis é constitucional, né? Acredito que tem noção. As leis são alteradas sempre que necessário. Mas é assim, são alteradas sempre que Pinheiro, faz favor. É o que eu digo. Portanto, tá bom. O consenso está de parabéns. Já fechaste, já tenho dito. Então, Não, Pinheiro, faz favor. Nossa experiência, quer como membro do grupo técnico que elaborou a Constituição da República de Angola, como o pacote legislativo, os consensos são muito bons. E, para já,
podemos felicitar os consensos obtidos. O grande problema que existe é o problema da reserva mental. Sim. Que muitas vezes, em 2011, a Lei 36/11 também foi aprovada por consenso. Havia sido aprovada por consenso. Quando nós chegamos à Comissão Nacional Eleitoral e a outras atividades, começamos a verificar do lado não da bancada parlamentar do MPLA, nem das pessoas que o MPLA havia indicado, mas precisamente do lado da oposição e mormente do maior partido na oposição, surgiu a reserva mental. Reserva mental, para os nossos concidadãos que nos acompanham, se registra quando a vontade declarada não é verdadeira. E isso tem sido o nosso grande problema. Os acordos, os consensos, às vezes são obtidos, mas quando chegamos na execução, começa a haver reserva mental. Por exemplo, agora, a reserva mental que se verificou foi, por exemplo, do problema da urna. O maior partido da oposição queria uma urna transparente, onde até se via o voto a cair na urna. O voto não, o papel. O papel. O papel. Portanto, essas posições de intransigência constitucional, digo bem, que têm sido apresentadas pelo maior partido da oposição e secundado pela sociedade civil aliada, tem sido o nosso grande problema. Eles não têm a liberdade a sociedade civil, falo dela, não tem a liberdade de contestar algo que não aceita? Não, a sociedade civil aliada. Mas aliada a quê? Aliada ao partido da oposição, ao maior partido da oposição. A sociedade civil devia ser independente. Mas independente pode mas não é. Independente pode ter posições adversas. Mas não é. O que nós verificamos nesse caso, João Pinto e aqui colegas do debate e o nosso povo, nossos telespectadores que nos acompanham em Angola como na diáspora, é a reserva mental e a intransigência constitucional do maior partido da oposição, que furta-se em aceitar algumas coisas e, ato contínuo, furta-se em não respeitar nada e parte logo para denigrir as instituições do nosso país, quer a Presidência da República, quer a Assembleia Nacional, onde eles próprios têm assento. Esse é o maior problema que nós temos, não é o do consenso. Os consensos são obtidos. Okay. Agora, essa é uma coisa do passado que o Dr. Pinheiro está a trazer para refletir a volta do que pode acontecer. Refletir, agora vamos olhar para estes assuntos que em princípio partiram com grande clivagem e chegam ao fim com consenso. Pois, mas a grande clivagem deriva da intransigência. Tá bem, mas da intransigência. O que pensa o problema da ata síntese é um falso problema, porque a ata síntese é uma reprodução da ata da mesa. Já está ultrapassado? Isso está ultrapassado, mas o que existiu por detrás disso, a luta que se fez para todos aqueles argumentos, é um falso problema. Mas foi bom não terem discutido até a exaustão para ultrapassar esse problema? Foi bom, mas é necessário nós termos e nos entendermos nas questões objetivas, porque a intransigência o amarrar de força que se fez na questão da ata síntese não tinha necessidade de ser. E digo mais, nós desde 1992... Outra vez o passado. Sim, nós nunca tivemos apuramento no município. Nós nunca tivemos apuramento do município. Mas os nossos colegas do maior partido da oposição sempre vão exigindo intransigentemente
apuramento no município. Mas foi ultrapassado Quando no isso. município... Não, mas atenção, é necessário esclarecer os nossos compatriotas que às vezes também alinham, não refletem, porque hoje estamos num mercado onde há múltiplas verdades. A primeira verdade é aquela que chega primeiro. Mas essa é lei. Pois, mas é necessário dizer que não há apuramento no município, porque no município não há distribuição de mandatos. Portanto, não aceitem mais que ninguém venha aí a dizer que por facto de não haver apuramento no município há fraude. Não, no município não há apuramento porque não há distribuição de mandatos. Ponto. É isso. Agora, a Assembleia, a Presidência da República, todas as instituições do país têm que ser respeitadas e têm que ser, digamos, têm que ser respeitadas e têm que ser dignificadas, porque são as únicas instituições que nós temos e são as nossas instituições. Nós devemos repudiar todas aquelas pessoas que atingem a reputação das nossas instituições. Essas pessoas, sejam eles deputados, sejam eles políticos de várias esferas, essas pessoas devem ser chamadas à reflexão. Essas instituições têm que ser respeitadas porque elas são as nossas instituições representativas. Os 40 milhões de angolanos ou 36 milhões de angolanos por defeito não podem estar na Assembleia. Não podemos. A Assembleia é um órgão representativo e lá temos que nos respeitar. Tem que acabar. Os discursos incendiários têm que acabar. Os discursos devem ser mais objetivos. E Mas, peço, Pinheiro, em qualquer parte do mundo. e qualquer parte peço, do mundo, e peço os à parlamentos são presidência da quentes. Assembleia, Não. peço à presidência da Assembleia, Pinheiro, quer na dizer- próxima sessão, Pinheiro, que seja em mais qualquer parte do mundo, rigorosa. Os parlamentos são quentes. Está bem, qualquer parte do mas mundo uma são coisa, João quentes. Pinto, é o parlamento ser quente. Outra coisa é as pessoas falarem no parlamento de maneira indecente. Isto Se é parlamento que as pessoas lutam. Não, mas não, isso são maus exemplos. Isso são maus exemplos. Mas nós devemos Aí pedir, os parlamentos aquecem, de facto. que a próxima sessão, o Parlamento, a Comissão Permanente da Assembleia, a presidência da Assembleia, seja rigoroso na aplicação do regimento interno São da homens que Assembleia estão ali, Nacional. são pessoas, são... Seja rigoroso. Seja rigoroso. Diga lá Porque o o nosso povo espera muito mais daquela Casa de Leis que alguns discursos que nós temos estado a assistir que nada nos abona enquanto um povo que quer viver em harmonia. Porque assim, nós quando vemos um deputado, um professor a falar, está aqui o professor Bambi transmite-nos uma autoridade. É uma autoridade acadêmica. Estás a elogiá-lo por estar aqui. Não, é em nome dos professores que eu faço. Quando nós vemos um deputado que não se preparou, chega na Assembleia, toma a palavra de maneira irracional, nós não podemos estar de acordo com esse deputado. E eu também, como cidadão, tenho minha opinião e estou aqui a exteriorizá-la. Aqui está nas vestes de consultor Não nomeado, aliás, consultor das instituições, não nomeado, mas de dizer, não, os deputados também têm que ter vamos então decoro. avançar, porque temos Tem que ter decoro. E é por isso que tomo a palavra e dizer que é necessário respeitar as instituições. Yeah. Diga lá. Do Clemente, queria só uma palavra. Eu queria só dizer que os parlamentos, de facto, principalmente africanos, são quentes. Mas o ser quente não é desvirtuar o sentido da palavra parlamento. Nós estamos a falar de um órgão de soberania. Se estivéssemos a falar do tema que aliás, está enquadrado no que está próximo. Sim. Aí sim, porque nós estamos a falar aqui só do pacote. Não, eu vou chegar até lá, elogiado. João. Vou chegar até lá, é isso que eu estou a dizer. Agora, se o João quer que eu vou diretamente ao pacote, eu penso que, e isso que o doutor Pinheiro estava aí a dizer, a reserva mental deve nos relembrar que tudo aquilo que nós assumimos, tudo aquilo que nós acordamos, tudo aquilo que nós aprovamos hoje, deve refletir em 2027. Agora, as leis, doutor
doutor Eugênio Clemente, são alteradas sempre que necessária. Aliás, este pacote eleitoral, o atual, deveria ser mesmo revogado, tendo em conta a DPA, o figurino parlamentar. Em 2027 vai alterar. Vai alterar por causa da divisão político-administrativa. Porque aumentar lugares na vai aumentar novos 15 lugares eleitorais. 15 Então faz todo sentido. E eu concordo com o doutor Eugênio Clemente que nós temos que criar leis fixas, leis que pensam na nação. O Círculo Nacional não muda. Não muda? Não. Nós temos que criar leis, eu concordo com o doutor Eugênio Clemente, temos que criar leis que pensam na nação. Mas também, nesta fase, faz todo sentido a alteração da lei. Mas é importante, e isso vou reiterar, concordo consigo, é importante que as leis decidam a economia, é importante que as leis pensam na nação e pensam Angola. Okay. Não, plenamente de acordo. Não, é rápido. Não, só para por dizer... uma questão mesmo de economia de tempo mesmo. Não, economia de tempo mesmo. Vamos avançar. Vamos avançar. Por conta desse assunto que trouxe muito... Está a dar muito que falar, por ter colegas nossos também detidos, políticos, a investigação que o SIC está a fazer em relação a gestores de plataformas digitais, isto na promoção de atos de vandalismo e terrorismo. Eu começo mesmo contigo, Eugênio. Comigo? Bom, se for comigo... Não, primeiro tivemos todos a acompanhar aquilo que a televisão nos deu a mostrar. E se é o que a televisão nos deu a mostrar pelas declarações do porta-voz do SIC, estamos em presença de um cenário, de alguma forma, que atenta, sim, para a segurança nacional, a partir do momento em que existem um envolvimento de organizações externas com conotações internas para criar os cenários que criaram. Mas eu prefiro ser mais profundo, porque este país tem 3 cenários. O primeiro cenário que me preocupa é perceber qual é o enquadramento de futuro que nós queremos para Angola. Eu não estou preocupado ainda se é o partido A ou B, não. Estou preocupado na esteira de nação. O que é que nós queremos para Angola? E o que nós queremos para Angola, temos que identificar onde estão as nossas fraquezas, qual é o risco que temos. Se nós começarmos a adotar que estamos a ter um risco institucional no garante da estabilidade do país, e compreendam que é o risco institucional, nós aprendemos desde muito cedo de que cada um de nós devia ser um cidadão ao serviço da defesa da soberania nacional. Aprendeu-se isso. No ensino primário, necessariamente um soldado. Não me esqueço das lições aprendidas. Eu me pergunto, como é possível que nós não estamos a ter capacidade de previsibilidade dos atos de risco em função do andamento de 50 anos que nós temos como país? Porque é preocupante perceber como é que depois, primeiro há o ato, depois é que nós estamos a reagir. Pinheiro, o que é que tem a dizer sobre estas matérias? Não há pontas soltas nesse... Não, há pontas soltas. Na informação que vai chegando Não. Aqui são muito intermitentes. A nossa opinião e o nosso pensamento vai no seguinte, e aqui até vem à memória o Aristóteles também. O Aristóteles distinguia opinião com pensamento. E isto é uma coisa lapidar. Gosto muito de filosofia, João Pinto. É filosófico, não é? Essa questão... nós estamos numa situação em que está a correr processo judicial. Está a correr processo judicial. Os órgãos de defesa e segurança estão a trabalhar. E bem. Estão a trabalhar. Pouco ou nada podemos mais adensar sobre o tema. Talvez lembrar aquilo que o Eugênio aqui disse. Nós fomos ensinados ao longo de todo o nosso tempo e não devemos esquecer que cada angolano deve continuar a ser um soldado. Cada angolano deve necessariamente ser um soldado. Quer dizer, não podemos ser tão vulneráveis ao ponto de que vem qualquer pessoa e só porque temos necessidades nos propõe negócios e vendemos o nosso próprio país. Presunção.
Mas nós temos vindo a verificar, sem conta, de que há essas vulnerabilidades. Há essas vulnerabilidades. Mas nós temos que preservar o nosso país, nós temos que preservar a nossa pátria. Sentido de pátria, nós temos que ter pátria. E um outro elemento importante, temos que saber resolver nossas contradições. As contradições que eventualmente surjam não podem nos levar a querer destruir as nossas próprias instituições. Isto é profundamente, se isso ocorre, é profundamente grave e profundamente antipatriótico. Agora, nós também temos que fazer trabalho. Nós temos que trabalhar. Nós falamos de que na pós-verdade, o mercado da verdade é livre. Nós podemos ser vítimas do mercado da verdade. Então, nós temos que assumir a dianteira da informação. Temos que assumir a dianteira da realização e provocarmos impactos positivos na nossa sociedade. Se mais elementos que nos temos aqui que dizer é que o Estado angolano tem que regular as redes sociais. O Estado angolano tem que regular as redes sociais. Por quê? Porque também é uma garantia para nós que usamos, assim como para os destinatários. Veja, por exemplo, que no Dubai hoje não se fazem chamadas no WhatsApp. Porque é um mundo desconhecido. Portanto, nosso país tem que assumir esta componente da regulação das redes sociais. Mas não digo porque, nesse momento, estamos ainda em segredo de justiça. Ok. Também aqui há uma questão, e talvez meia culpa até para a própria imprensa, que ainda não foi a busca do que é real, né? Isso ainda, tudo o que se ouve vem dos serviços de investigação, por enquanto. João, eu sábado passado elogiei os serviços de investigação criminal e vou voltar a fazê-lo. Parabéns ao SIC, ao Serviço de Investigação Criminal, que tem apresentado um trabalho que dignifica aquilo que é o Estado angolano. Porquê? Porque num outro momento prendia-se para investigar. Hoje, investiga-se para se prender. E é isso que nós temos estado a ver o SIC. Está de parabéns. Agora, é preciso também aqui nós refletirmos, aqui vou voltar na cena do Dr. Eugênio Clemente, que pensa Estado, que pensa nação, e muito bem. Nós devemos analisar também a qualidade de vida dos agentes da função pública. Por que razão aceitam os agentes da função pública ser corrompidos? Não será pouca oferta remuneratória, o que não justifica tal ato praticado? Portanto, nós temos que pensar na ação, e o Dr. Eugênio Clemente fez um discurso muito proeminente, porque nós não podemos vender Angola nem vender os angolanos. O que nós estamos aqui a assistir é cidadãos que querem vender Angola. E se querem vender Angola, naturalmente, Angola é o nosso território, vão vender os angolanos. E é preciso... Mas vender a duas pessoas? Não, João, quando digo vender Angola, é criar instabilidade no nosso país. Nós não podemos aceitar que cidadãos angolanos criam ou propiciam momentos para a instabilidade no nosso país, numa altura em que Angola já não quer qualquer conflito. Mas não é melhor esperar se eles vão a julgamento ou não, para ver qual é a culpa? Não, eu não estou aqui a culpabilizá-lo. Aliás, enquanto jurista, temos que trazer a presunção de inocência. Sem que o processo seja julgado e transitado em julgado, estes cidadãos são inocentes. Aliás, o juiz de garantia já aplicou a medida cautelar. Penso que a 2 cidadãos houve a prisão mesmo, a medida de detenção, a outros, não sei qual foi a medida que o juiz de garantia aplicou, mas é isso que nós queremos, que estes cidadãos sejam julgados de acordo com a lei angolana, de acordo com o artigo 29 da nossa Constituição da República de Angola. Mas agora, nós, enquanto estamos aqui a criticar, devemos também olhar o setor social, devemos olhar
à remuneração, porque o que se fala muito, dizia muito bem o Dr. Pinheiro, que a primeira informação é que chega. E essa que chega primeiro é a que vincula. Quando a informação verdadeira chegar, já é tarde, porque a primeira informação que chegou é que vinculou, é que ficou na cabeça do cidadão. O que ficou na cabeça do cidadão é que muitos desses cidadãos angolanos foram aliciados. É o que ficou a informação. Agora, se foram aliciados por quanto? Por dólar, por euro, por kwanza? Por rublos. Por rublos, nós temos... Por que esse cidadão aceitou ser corrompido? Okay, por que esse... Vou já terminar, João. Por que esse cidadão não meteu primeiro Angola em frente? Então, é preciso nós discutirmos também a remuneração dos agentes da administração pública. Bambi, tem a mesma coisa, porque o tempo... O tempo urge. Se calhar iria começar pela última nota do Aragão. Quando questiona por que esse cidadão pretende isso. Eu acho que a questão de Angola deve ser pensada por todos nós, não é? Desde o topo à base ou da base ao topo. E se temos cidadãos singulares nessa condição, obviamente nós precisamos de perceber as causas, as motivações. E provavelmente tem sido esse o grande calcanhar daquilo. Nós às vezes estamos mais para condenar o ato. Mas é mesmo condenável. Sim, é mesmo condenável. É condenável. Se forem, Sim. É mesmo condenável. Mesmo condenável. Mas nós não podemos parar pelo ato. Porque se pararmos pelo ato, naturalmente estamos a alimentar outras situações no futuro. Então temos de parar, fazer uma reflexão profunda, o porquê da existência desses fatores. Ok? E encontrarmos medidas que visem a salvaguarda do Estado de Direito. Porque se agirmos apenas por essa situação, pronto, condenar ou não, dependentemente daquilo que será o posicionamento e as verdades que o Ministério Público há de perceber, mas nós estaremos a deixar outras questões encobertas. Claro que, por mais que existam motivações, devemos pensar exatamente todos Angola deve estar acima de tudo, mas é importante irmos nas causas. Também olharmos que a desestabilização de Angola não é o caminho que possa resolver as nossas aspirações. Basta olharmos os exemplos que ocorreram no norte de África, que praticamente muitos desses países, né, hoje estão numa crise mais do que profunda do que o Estado anterior. Então, diálogo é fundamental, políticas públicas inclusivas, consentâneas, são necessárias, porque, a bem da verdade, Angola é um país em que todos nós cabemos, em que todos nós podemos nos sentir realizados. E como gerir esse... Só uma questão. Eu acho que eu ouvi desde o dia dos atos até agora, as vozes todas condenam a instabilidade do país. Mas é preciso perceber o seguinte, foram detidos 5 ou 6 cidadãos, mas existe um povo que saiu à rua motivado pelas mensagens que foram. E como diz bem o Dr. Bambi, já olhamos para as causas com realismo. Olhar para as causas não é ter o medo e no debate de trazer apenas na agenda o Presidente da República. Não é isso. É debater ao fundo do país o que é que estamos a fazer que estamos a falhar. Quando se coloca o Presidente da República apenas ao de cima, olhamos para a visão da direção política, das políticas públicas. Mas há um setor privado desse país. Esse país não é só feito pelo... O Estado não é só o poder político. Onde é que nós estamos a falhar? Em colocar a população com motivação de sair à rua. Porque é que diz o Dr. Bambi? Sim, tudo bem, conseguimos estancar este problema. Mas o modus operandi que levou a que essa mobilização fosse feita
foi feita por este grupo, como também pode ser feita por outros grupos. Como é que nós... E se é que não existem. Atenção! Vamos trazer o debate, a discussão do que é que estamos a falhar na construção do Estado Social. Há aqui um caminho do Estado Social. Os jovens também não querem trabalhar. Eu uma vez levantei aqui uma questão nesse país, nesse debate, e as pessoas queriam me dizer, o Eugênio está a dizer que o povo angolano é preguiçoso. Não, companheiros. Vamos discutir o trabalho da verdade do trabalho. As pessoas não sabem trabalhar. As pessoas no final do mês querem remuneração. Sabe por que é uma corrida? Todo mundo quer andar de moto, porque dá dinheiro todos os dias. Temos que discutir o país nessa vertente. Não ter receio, não é trazer pessoas. Nós queremos discutir o país pessoalizando os assuntos. Não, vamos trazer o país e dizer o comportamento. Eu uma vez chamei a atenção aqui, cuidado com a Lei Geral do Trabalho, cuidado com os tribunais, cuidado com as salas de trabalho, que nós estamos a criar aqui um incentivo, que um cidadão que é dispensado de uma empresa pode ir... Deixa só cumprir. Bem, estamos mesmo a terminar. Exato. João Pinto. Final. Nesse domínio, nós fizemos uma legislação. trabalhar muito. Fazer uma legislação trabalhista que protege o preguiçoso. Não, temos que trabalhar muito. João Pinto, Temos que ter cuidado. Não tem tempo. Meus amigos, bom funge. Obrigado. Esse é um tema que vamos aguardar então para o julgamento, a ver como é que isso se procede, qual era o modus operandi que eles tinham, porque temos ainda esta versão que nos foi apresentada pelos serviços de investigação criminal. Meus amigos, bom funge, bom sábado. Muito obrigado, João. Até daqui a 7 dias. Um grande abraço a todos. Até mais.